Olá, meus irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Que nosso Pai Eterno abençoe a vida de cada um de vocês, benevolência do nosso Criador, do nosso Salvador e do nosso Mestre ungido, Yeshua Jesus, esteja sobre a vida de vocês muitas benevolências, beneficências e paz, mansidão e amor do nosso Pai na vida de vocês, da família de vocês. Irmãos, eu gostaria de fazer um vídeo hoje, né? Eu fiquei a semana toda pensando nisso, sobre algo bem interessante, relacionado ao alimento, mas não o alimento da carne, é o alimento espiritual, né? Já tem vários estudos sobre isso, estudos muito bons, né? Todos eles trazem uma ótica muito interessante. Eu sempre digo que a Bíblia, irmãos, ela às vezes precisa ser vista de vários ângulos, né? Um irmão tem uma visão, o outro irmão tem uma outra interpretação, o outro irmão tem uma outra interpretação. Porém, essas interpretações, elas têm que estar todas elas interligadas numa mesma resposta, ou seja, elas não podem ter divergências que fujam das escrituras, né? Então, eu já vi muitos comentários, muitos vídeos acerca do alimento espiritual, todos eles de acordo com a Bíblia, todos eles alinhados com a palavra. E hoje eu gostaria de falar mais um pouco sobre isso, pois eu tive um sonho essa semana em que um anjo me levava no alto, ele me mostrava algumas coisas, e uma das coisas que o anjo me mostrou é como que Satanás age, né? E ele me mostrou um homem, a aparência de um homem, né? Muito bonito, elegante, educado, sedutor, assim, uma pessoa que você conversa com ela, você compra qualquer produto, de tão, como é que eu vou explicar para vocês, de tão, as palavras bonitas, falava muito bem, educadamente, né? Só que esse homem, ele não era visto pelas pessoas, né? Ele tinha a aparência de um homem, mas era como se fosse um ser espiritual. E as pessoas estavam numa mesa comendo comida normal, e Satanás ia colocando alimentos impuros no meio, e ele dizia no ouvido delas: come, isso aqui é uma delícia, isso aqui está muito bom, vocês vão adorar. Não tem aquela cena de filme que tá lá o casal jantando e aquela musiquinha de fundo, né? Mais ou menos era uma cena parecida com isso. Aí eu perguntei para o anjo: mas por que ele está fazendo isso? Aí o anjo me disse: Satanás coloca alimento espiritual impuro no meio de um alimento espiritual puro. E esse alimento espiritual impuro é o que leva a humanidade a pecar. Aí aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Depois o anjo me pegou, ele me levou no alto e me mostrou Satanás, ele estava no mar. Aí eu perguntei para ele: por que Satanás está ali? Aí ele disse: essa é uma das forças do diabo. E ele tinha um corpo muito bonito, um corpo esbelto de um anjo, de formosura realmente. E da metade do corpo para baixo, né, das pernas, digamos assim, não eram pernas, era uma serpente gigantesca. E aquilo dominava todos os mares da terra. E onde ele estava, ele olhava para a terra e tinha uma imensidão de trevas, né? E aquilo causou um certo desconforto, né? Porque era uma sensação um pouco pesada, né? E eu perguntei para o anjo: mas por que ele está em cima das águas? Aí o anjo disse que as águas, a terra, o ar, né? As potestades, é onde Satanás governa. E para finalizar o sonho, quando ele me levou para um lugar onde, adivinha quem que estava lá? Era Yeshua, Jesus. E ele estava conversando e falou algumas coisas no sonho, assim, muito bacanas. Eu não lembro direito, basicamente, tudo que ele disse, mas eu sei que eu chorei muito no sonho, porque eu dizia assim para ele, me perdoar porque que eu demorei tanto para reconhecê-lo. E aquilo no sonho ele me confortava, ele dizia: fica tranquilo, o importante é que tu voltou, né? Então, irmão, esse sonho ele foi muito marcante essa semana.
E eu sempre peço para que o nosso amado Pai, ele nos visite em sonhos, seja um anjo, seja alguma interpretação, seja às vezes até algo impactante, né? Eu tive um sonho impactante essa semana que está relacionado à fraqueza, né? Que nós não devemos subestimar Satanás. Até um dia eu posso comentar algo nesse sentido, não do sonho, mas de como a gente tem que ter um zelo pelo eterno e não subestimar o diabo, né? Você recebeu a unção, você recebeu o Espírito Santo, você está no caminho, tenha certeza que o peso da tua salvação, né, ele é muito maior. Em que sentido que ele é muito maior? Sentido que se você cometer um vacilo, você pode cair de uma forma tão profunda que dificilmente você volta. E como eu creio que quem se arrepende verdadeiramente não transgride a um pecado imperdoável, digamos assim, né? Todas as tentações que nós, ou você, qualquer um de vocês que se arrependeu do fundo do coração de vocês, verdadeiramente, essas tentações vocês passam por elas, como eu já passei, resistindo. Você não sente fraco para passar por aquilo ali. Então eu entendo que esse tipo de pecado a gente passa por cima. Outros pecados da carne, que são aqueles pecados de irritação, de estresse, às vezes erguer a voz, se irritar com o irmão, às vezes falar um palavrão irritado ali, mas não que você vai falar aquilo porque você quer falar. É que nós, irmãos, nós somos ainda carne, então nós estamos sempre lutando contra a carne. Então algumas coisas ainda escapam, né? Algumas coisas a gente comete uns erros, às vezes uma certa preguiça, às vezes coisas da carne. O pai não gosta de preguiçoso, então, mas às vezes a gente sente preguiça, às vezes a gente não quer fazer nada, tipo, hoje eu não quero fazer, o pai não gosta, né, de preguiçoso. Então a gente vai lá, toma um café, alguma coisa, reluta contra aquilo, recupera as energias. Então a carne está sempre tentando puxar a gente para algo mais do mundo mesmo, sabe? Às vezes vem um pensamento de coisa que você fazia no passado, e quando você está em espírito, o que você faz? Você, não quero pensar nisso aqui, né? Você já pensa em outra coisa, você desvia. Se você não está em espírito, fica pensando, nossa, putz, aquela vez lá, saudade, entendeu? Aí já tem um problema. Então esse sonho que eu tive, né, para não alongar muito, do nosso Messias, irmãos, eu comprei já o tripé, tá? Chega segunda-feira, daí eu vou ficar não tremendo tanto assim. Eu acho que talvez eu mantenha esse formato para eu poder editar e colocar do lado ali as informações. Eu vou fazer uns testes assim. Voltando ao sonho do alimento, que Satanás colocava comida impura no meio do alimento puro que as pessoas comiam na mesa. Eu meditei essa semana na palavra e comecei a entender certas coisas. Vocês sabem que existe uma grande discussão tola. Por que é discussão tola? Porque essas discussões já existem desde a época de Paulo. Comer ou não comer alimentos impuros. E Paulo sempre diz, tudo é puro e santificado por Deus. Alimento, né? A gente está falando de coisas que servem para alimento, né? E o que Paulo está querendo dizer? Que é aquilo que o Messias sempre nos disse, que o pecado, irmãos, não é o que nós comemos, não é isso que nos condena. O que nos condena é o que sai do nosso coração. Porque nessa nova aliança que o Eterno faz conosco, vou repetir novamente, Jeremias 31, do 31 ao 34, ele coloca em nossos corações aquilo que ele quer de nós. Então, se você pegar de uma forma espiritual, lá em Levíticos, dos alimentos puros e alimentos impuros, traga isso para um lado espiritual, certo? No lado espiritual, o que Deus está querendo dizer, né? O que o nosso Pai Eterno dizia para os hebreus? Esses alimentos, eles podem fazer mal para a tua saúde, esses aqui vão fazer bem para a tua saúde. De um certo modo, esse alimento espiritual faz mal para a tua vida espiritual, esse alimento faz bem para a tua vida, para o teu alimento, para a tua vida espiritual. Então você consegue tirar dessa parte
dos alimentos de Levítico, algo espiritual. Toda a Bíblia você consegue tirar algo espiritual. Porque se você ler a Bíblia apenas do lado carnal, você acaba se limitando ao jugo da lei, por exemplo, né? Que é aquilo que ninguém consegue cumprir. Porque a nossa carne, como eu disse para vocês, ela está o tempo todo lutando contra o Espírito. E o Pai, né, nosso Criador, ele fala conosco em Espírito. Então, se você quiser se aproximar do Eterno, você tem que se aproximar dele em Espírito. Como assim em Espírito? As tuas atitudes, as tuas ações, os teus desejos são espirituais, correto? Eles se manifestam nas tuas ações carnais, mas primeiramente eles são espirituais. Você não vê um sentimento de amor, você não consegue pegar ele, mas você consegue agir. Você não consegue pegar um sentimento de felicidade, de benignidade, de amor ao próximo, de paz. Você não consegue pegar esses sentimentos, mas eles existem. Mas quando eles se manifestam em você, as pessoas percebem, elas dizem: nossa, essa pessoa é tão calma, essa pessoa é tão bondosa, essa pessoa é tão diferente. Então é esse sentimento carnal manifestado, você pega primeiro ele aonde? No mundo espiritual. E como é que você alcança esse alimento espiritual? Lendo a palavra, orando, jejuando, buscando sempre estar próximo do Eterno. Se você está longe dele, você tem um sentimento de sofrimento de ausência, né? Você tem um temor, você não quer ficar longe do Pai. Quando você está perto dele, você tem um sentimento de amor, de proteção, de paz, de benignidade. Então, tu quer estar sempre próximo a ele. Então, esses alimentos eu vou mostrar para vocês na palavra, como que nós conseguimos todos os dias da nossa vida, enquanto estivermos aqui na terra, nos alimentarmos deles e alegrarmos ao Pai, porque Ele fala conosco em espírito, mostrar para os nossos irmãos aqui na terra, para até as pessoas que às vezes não conhecem a palavra, elas sentirem vontade de conhecer o Evangelho do Messias através das nossas ações. E como esse alimento espiritual, ele nos mantém vivos, saciados para a vida eterna. E como o alimento da carne, ele vai perecer com a carne, entendeu? Então essas questões aí de comer isso e aquilo, está muito mais ligado à saúde do que propriamente a pecado de morte ou coisa assim. Ou você ir para o inferno e etc. Tanto que Paulo diz que se você for circuncisado na lei, você tem que seguir toda a lei. Mas se você for circuncisado em espírito, no coração, você está sobre o manto, né, sobre o sangue de Yeshua. Então aquele peso da lei, Yeshua tomou para ele. Aquele peso, porque ninguém conseguiu passar por aquele... Dá para contar nos dedos, né, irmãos? Se você ler a palavra, quantos profetas, discípulos, né, sacerdotes conseguiram cumprir as leis? É impossível. Elias foi arrebatado e Enoque, né? Então, sabe, Noé passou na arca, né? Mas de você ver assim, de uma questão de arrebatamento, ainda antes da vinda do Messias, quantos foram? Né? Então, realmente, a lei ela é pesadíssima. Por isso que quando o Messias ele nos amou, né? Porque o Pai amou o mundo de tal maneira que ele deu o Filho. Então, o Filho vem e o Filho nos ama. Por quê? Ele diz que quer que nós sejamos não somente seus servos, mas seus amigos, seus irmãos, parte da sua família. Nós somos a igreja dele, nós somos a noiva. Qual é o noivo que quer deixar a sua noiva perecer, passar por problemas, sofrer, né? Então, irmãos, esse alimento espiritual é o que nós precisamos consumir todos os dias. E ele está na palavra. Só que não adianta você consumir esse alimento, ganhar os talentos e você não passar adiante. Porque o alimento espiritual ele tem que se manifestar no teu coração. E do teu coração sair aquilo que o Eterno quer que você faça neste mundo aqui. Tá bom? E uma coisa interessante que envolve essa questão do alimento, como eu vou ser pai agora, eu comecei a estudar. Agora é tudo questões de filho, né? Então é uma outra etapa da minha vida. E até deixei aberto aqui, uma das coisas que o feto ele desenvolve ainda, deixa eu ver aqui,
entre a 7ª e a 8ª semana, olha que interessante, 7, né? E 8ª, números perfeitos, né? Ele começa a desenvolver as papilas gustativas, né? As células das papilas gustativas, ou seja, aquilo que ele vai conseguir sentir sabores, ele vai conseguir interagir, gravar na sua memória tudo que ele experimenta. E tudo que ele experimenta é o que a mãe consome. Então, tudo que a mãe consome, o bebê sente, né? Além de outros, tato, olfato, paladar, né? Outras questões de sentimentos que ele vai desenvolvendo, um dos mais importantes é definitivamente o paladar. Eu vou ler aqui bem rapidinho para vocês. Uma informação que muitas gestantes desconhecem é se o que a mãe come durante a gravidez interfere nos futuros hábitos alimentares da criança. Pesquisas recentes confirmam que sim, o contato com aromas e sabores ocorre desde cedo, ainda na fase intrauterina, e esta interação modula o paladar e influencia nas preferências alimentares futuras da criança. É lógico, depois que a criança nasce, ainda tem a amamentação, ainda está no processo de desenvolvimento, mas lá no útero já a criança experimenta aquilo que lá na frente, quando ela nascer, vai ser fundamental para ela desenvolver os seus gostos alimentares. Isso acontece porque as papilas gustativas, aqueles pontinhos que tem na língua responsáveis por detectar as variedades de sabores, começam a se formar entre a 7ª e a 8ª semana de gestação. Os sabores doce, salgado, amargo e ácido são sentidos por meio do líquido amniótico e chegam até o útero através da circulação sanguínea da gestante. Então, o que eu quero dizer para vocês, irmão? Agora eu fiz essa pequena abordagem. Vou novamente trazer a minha vida, né, como testemunho. Quando eu me converti, né, no dia 31 de dezembro de 2020 para 2021, de janeiro ali, que eu tive um encontro com Deus espiritual tremendo, até dia 11 de setembro, eu me batizei com o irmão Rafael, ok? Eu mando um abraço aqui, com a minha mulher, nós nos batizamos. Vamos dizer, não, tem que ser um pastor, não. Irmão, se você tem um irmão na fé, um irmão que crê em Yeshua, um irmão que crê na palavra, um irmão que é temente ao Criador, esse irmão, ele pode te batizar, entendeu? Ele pode fazer isso para você. Então, eu, por exemplo, se vier alguém pedir para que eu batizo, porque eu tenho conhecimento da palavra, eu tenho o eterno, eu tenho o Espírito na minha vida. Então não espere um pastor, um bispo, enfim, se você conhece alguém, mas alguém temente a palavra, alguém que não vive em fornicação, em pecado, em luxúria, adultério, etc, alguém que está voltado para a palavra. Porque isso é sério, irmãos, é alguém que tem que estar em espírito para te batizar, tá bom? Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Eu lembro que quando eu me converti, eu fiz o que é converter? É conversão, é voltar, né? Você volta. Eu voltei para a casa do Pai. Qual casa do Pai? O reino. Eu busquei o reino. Eu confessei, eu falei tudo. E o que eu não lembrei, eu disse, Pai, aquilo que eu não lembrar, me perdoa, porque eu não lembro, né? A gente às vezes não lembra. E os anjos do céu ouviram, o próprio Satanás ouviu, eu confessando o que eu fiz. E eu pedi perdão. Então, quando eu pedi perdão, e foi espiritual, foi de coração, eu comecei a ter um processo de transformações. Então, nesse processo de transformações, eu comecei a me alimentar da palavra. Por isso que eu sempre digo para os irmãos, leiam a Bíblia. Faça uma leitura dela inteira. Eu sei que no começo é difícil, irmãos. É difícil porque, igual um embrião que está ali desenvolvendo os seus sentidos, a sua papila degustativa, está no processo de desenvolvimento, assim somos nós espiritualmente falando. Porque a gente entra num campo espiritual, porque você vai começar a ter um processo de transformação. Se você, por exemplo, você confessa os seus pecados, você tem Yeshua como teu Salvador, e sei lá, no outro dia tu morre. Tô dando um exemplo, calma, não tô dizendo que tu vai morrer, mas se acontece isso,
Lembra do ladrão na cruz? Não sei se não fala bem, mas fala do meliante, né? Do criminoso na cruz. Tinham dois, né? Um não se arrependeu, ou seja, o alimento impuro, que comia alimento impuro espiritual, não se arrependeu. Mas aquele que até comia alimento impuro, mas ele também tinha alimento espiritual puro e tinha aquela coisa de, pô, eu faço isso, mas eu não sinto prazer no que eu estou fazendo. Eu faço, não sei por quê. Porque às vezes, irmão, a gente peca, não porque a gente quer, a gente gosta, mas é por curiosidade, por raiva, por anseio, por ansiedade e por falta de Deus. Por falta do nosso Pai Eterno. Então a gente peca. E existem aqueles que gostam disso, que sentem prazer no pecado. Esses são joio. Entendeu? Esses gostam do alimento espiritual impuro. Eles adoram, eles precisam daquilo ali. E nós, às vezes, irmãos, a gente se alimenta desse alimento espiritual impuro, a gente sente um prazer naquilo ali, mas ele passa, ele não dura. E a gente sofre. Né? Vocês já viram aquele ditado, tipo assim, pô, a pessoa fez tudo isso e não se arrepende? É porque a pessoa gosta daquilo ali. Quantas vezes algo errado que você fez e você se arrependeu? É porque o alimento espiritual que você se alimentou, impuro, te fez mal. Por quê? Eu vou dar um exemplo de alimento espiritual impuro. Né? O que afeta todo mundo. Né? Não, às vezes diretamente, ou seja, quando você comete o ato, ou indiretamente quando surgem dúvidas, né? Quando você tem aquela dúvida de fazer ou não fazer. O sexo, que é uma das coisas que mais aflige a humanidade. Então, primeiramente, ele é um alimento espiritual, porque quando você nunca fez, então você não degustou. Você só pensa, você só manifesta na tua mente como seria. Seja por visão, você vê um filme pornô, uma revista, ou uma moça, né, bonita, e você começa a ter imaginação daquilo, então você vai alimentando o teu coração, você vai alimentando. Por quê? Quando você está num processo de digamos, tá lá o rapaz e a moça, né? Vocês não se viram, não se conheceram, ou se conheceram naquela noite, como acontecia no passado, estou dizendo isso. E chegou o momento do ápice, né? O cara bebeu, a moça bebeu, os dois estão loucos para ir para a cama. Não dá aquela sensação, o coração começa, você tem uma dose de adrenalina no sangue, dopamina e todo tipo de hormônio aflora no homem e na mulher. Então isso se chama um alimento espiritual, ou seja, você ainda não fez o ato, tá só sentindo aquilo ali. Que é aquilo que o Messias disse, aquilo que você sente no teu coração. Então, teu coração fica eufórico, você está quase tendo um infarto ali, de sensação de prazeres. Quando você comete o ato, aí sim, o ato carnal, porque você estava só no pensamento, só no olhar, você ainda não cometeu o ato. Quando você comete o ato, aí se torna carnal, porque você fez aquilo ali. Entendeu? Você fez. Você vai ter o teu momento de prazer, o que acontece depois? Pode falar o que quiser, Quem tem o Espírito Santo se arrepende. Talvez na hora não, porque a mulher está ali e tal, né? Ou o homem está ali. Mas às vezes lá no fundo, no teu íntimo, você fala, eu não quero isso. Eu na minha vida, eu fiz muitas vezes isso e eu não me sentia bem. Porque eu queria uma mulher para mim, eu queria a mãe dos meus filhos. Eu tinha esse pensamento, sempre tive. Só que como eu não achava a mãe dos meus filhos, eu ficava nessa. Aí teve um tempo de rebeldia, muitos anos de rebeldia, onde o cara se torna um garanhão, que ele quer só pegar, quer só beijar, entendeu? Então, isso é um exemplo do teu espiritual, o que você pensa, o que você imagina e que você deseja. Isso é espiritual. Por isso que o Messias fala que se você pensar em pegar a mulher do próximo, né, tu já pecou. Por quê? Porque o que importa, irmãos, é o mundo espiritual. Porque aquilo que você deseja no mundo espiritual se torna carnal. Estão entendendo? Então no mundo espiritual, não tem lá carne de porco no mundo espiritual, não tem lagosta, não tem camarão. No mundo espiritual tem manifestações de sentimentos.
manifestação de caráter, de atitude, de desejos, manifestação de obediência, manifestação de raiva, de paz, de todo tipo de situação que nós sentimos no coração. Isso é no mundo espiritual. E isso se manifesta no mundo carnal quando nós fazemos o quê? Ações. Aí as nossas ações, as nossas obras demonstram quem nós somos. Porque nós buscamos no mundo espiritual esse alimento que nós trazemos para o mundo real. Estão entendendo? Então, esse alimento espiritual é o que nós temos que cuidar. O que nós queremos nos alimentar. Então, como eu disse para vocês, houve uma conversão na minha vida, uma techuvá, né, um retorno para a vida espiritual com Yeshua, com Jesus, com o ungido, principalmente com o nosso Pai Eterno. Mas nós precisamos de Yeshua. Por quê? Quem é que estava no princípio da criação? É a palavra, o verbo, era Ele. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada existiria. Ele nos comprou com sangue, então se Ele nos comprou com sangue, nós pertencemos a Ele. Se nós pertencemos a Ele, Ele é o nosso Adonai, é o nosso dono. Ele nos comprou, nós somos seu escravo. Por que escravo? Porque Ele pagou um alto preço. Mas você quer ser escravo de Yeshua, de Jesus, ou você quer ser escravo do diabo? O diabo pode te oferecer tudo que você quer aqui na terra, carnal. O bem e o mal aqui na terra. E Yeshua te oferece a eternidade. Te oferece o alimento espiritual. Entenderam? Então, nesse processo que eu tive de 2021, eu fui tendo como uma criança. No ventre espiritual eu estava. E o Eterno foi me limpando, foi me dando o que eu precisava, foi tirando aquilo que eu não precisava, foi tirando dúvidas, foi colocando na minha vida pessoas, irmãos que eu tenho até hoje, irmãos que eu agradeço ao Pai por ter colocado na minha vida, irmãos que eu estudo a palavra junto com eles, eles me dão maná espiritual, eu dou maná espiritual para eles, e tudo isso dentro das Escrituras. Nós estudamos apócrifos, nós estudamos outros livros, notícias, outras coisas, mas tudo, irmãos, tudo tem que estar de acordo com a palavra, tá bom? Então, quando eu cheguei no meu batismo, eu já tive, irmãos, uma transformação tremenda na minha vida, desde quando eu mudei para Barra Velha em maio de 2020. Mas a minha mudança foi em outubro de 2020, eu tive primeiro passo em junho, mudança em outubro, e a verdadeira mudança no meu arrependimento. Que daí eu confessei os meus pecados, que eu amava Jesus, que eu precisava dele, que eu precisava do nosso Pai Eterno. Ali eu tive a transformação. Então, se eu, infartasse daquele dia em diante, eu creio que eu estaria salvo, tá? Porque a nossa salvação está em Yeshua, está em crer nele que ele pode salvar. Irmãos, isso ninguém tira de ti. Se você crê em Yeshua, se você crê que ele te salva, você pode não ter talentos de pregação, você pode não ter talentos de entender a palavra inteira, você pode ser uma pessoa humilde que faz as coisas que o Pai gosta, você ama o próximo, você obedece, honra o pai e a mãe, você honra os teus filhos, você ama, enfim, você faz a benignidade, então você vai ser salvo. Questões de conhecimento, questões de sabedoria, isso, irmão, é um processo que você pede. Você pede, o que acontece? Pede em nome de Yeshua que o Pai te dá. Desde que isso você faça para que ele seja engrandecido, para que Yeshua seja enaltecido e para que o Pai seja louvado. Porque foi graças a Yeshua que nos dá o alimento espiritual, por causa do seu evangelho que ele nos trouxe. Aliás, ele sempre foi o nosso alimento espiritual. Porque o Pai designou ele a ser o nosso alimento espiritual. E você vai entender, eu vou ler mais um pouquinho aqui da criança, que daí depois que eu me converti, ou seja, eu nasci de novo. Aí o que começou a acontecer na minha vida? Eu fiz o batismo nas águas,
Mas aquele batismo nas águas, irmãos, ele simboliza apenas, né? Porque o batismo que eu sempre busquei foi o batismo de Espírito. E o batismo de Espírito, irmão, é aquele que você não peca mais, que você pede para o Pai sempre em Espírito. O batismo das águas, ele simboliza. Como a terra foi batizada nas águas no dilúvio. Foi um batismo que a terra sofreu. Para quê? Para limpar os pecados que tinha lá dos anjos caídos. Né? Gênesis 6. Entendeu? Do primeiro pecado original, Gênesis 3,15. Depois do primeiro sangue derramado, Gênesis 4. Então, irmãos, esse processo de batismo nas águas, ele limpou o pecado. Ou seja, quando eu me batizei nas águas, eu simbolicamente limpei, né? Eu terminei de nascer, de limpar os pecados ali. Mas se eu tivesse morrido, eu seria salvo por quê? Porque eu aceitei ao Messias, eu pedi perdão pelos meus pecados, eu confessei os meus pecados. Então, ali naquele momento, é como se eu mergulhasse, como se eu fosse um embrião nascendo de novo. Então, um embrião nascendo de novo, ele é um embrião do zero, inocente, entendeu? O que o embrião tem ali? Ele começa do zero, entendeu? E quando você começa um embrião, depois mediante o seu arrependimento, aí você vai tendo de novo as suas responsabilidades. Conforme vai passando, aí tu vai tendo as suas responsabilidades. Por isso que o ladrão na cruz, quando ele se arrepende, você não fala se ele era batizado. Vocês já perceberam isso? Não fala se o ladrão na cruz era batizado. Pode ser que era, pode ser que não era. Se bem que eu fui batizado já na minha adolescência, eu fui batizado, né? Eu sabia que era pecado, sabia que era certo, mas eu não sabia quem era Jesus. Eu não conhecia ele. Então eu conheci aqui, com 30 e... Quantos anos que eu tenho? Vou fazer 39, com 37 anos. Com 36, 37 em 2021 eu fiz. Então com 36, foi em junho de 2020, 36, né? Gente, né, eu tô confundindo aqui. É isso. Eu fiz a minha primeira oração de limpeza. Ali eu dizia que eu amava Jesus e eu caí em lágrimas. Fiz 27, depois 37. Tô ficando novo, 37. Daí eu literalmente parei de beber, parei de sair, parei de festar, parei com tudo, né? E na virada para 2020, aí eu nasci, né? Aí em setembro de 2021, dia 11 de setembro, junto com meu irmão Rafael, minha mulher, nós nos batizamos, né? E irmãos, depois do meu batismo, aí é que entra aquilo que é bacana pra caramba. Depois do meu batismo, o alimento do céu veio muito assim, sabe? Veio muito mesmo. Aí começa aquele processo. Eu nasci, né, como criança, entendeu? Aí eu nasci como criança. Daí tem uma parte aqui que fala o seguinte, ó. É comum as crianças levarem todo o alimento à boca. Já perceberam isso? Que a criança pega tudo, coloca na boca? Por quê? Lembra que eu falei? Papila degustativa. Ela vai experimentar aquilo ali para saber o que é. Além de aquilo ajudar ela a criar imunidade. Então, se você tem contato com a natureza, se você quando foi criança comeu barro e terra, comi, então a tua imunidade é boa, tá? Porque nós viemos do barro, certo? E às vezes o pai fala, não, tira isso da boca, criança. Deixa. Se não for algo que ela vai engolir, né, algo pequeno, que ela engula, que possa causar um dano, não tem problema, meu irmão. Isso aí, por exemplo, ó, isso aqui, né? Não, isso aqui ele abre. Mas exemplo que isso aqui não abrir, se fosse né? Aí a minha filhinha, a Miriam, pega e começa a colocar na boca. Eu não vou tirar dela, vou deixar ela colocar na boca, entendeu? Tem bactéria? Tem bactéria, para desenvolver o sistema imunológico dela. O organismo vai reconhecer aquilo ali e vai combater. Entenderam? Então, quando você começa a desenvolver o teu alimento espiritual depois que você se batiza nas águas, como foi no meu caso, eu estou falando o meu exemplo, tá, irmão? Não estou dizendo que isso é uma regra. Eu estou usando um exemplo. Às vezes a pessoa... pode acontecer da pessoa se batizar e naquele momento do batismo dela, ela já aceitar o Messias. Irmãos, e confessar os pecados, é a bênção. Naquele dia ela já nasceu
Entendeu? Eu tive um processo um pouco diferente, porque eu quero usar como exemplo para aquelas pessoas que se arrependeram, mas não se batizaram ainda. Faça o batismo. Eu estou dando esse exemplo, tá? Então agora, se você já conhecia Yeshua, mas você ainda tinha pecados, você vivia em pecados, e você se batiza e se arrepende, irmão, você já nasceu de novo, tá bom? Eu estou dando só um exemplo. E daquele momento do batismo nas águas ali, eu comecei a querer o quê? Me batizar o quê? Em fogo. Aí eu comecei a buscar fogo, irmãos. Eu comecei a buscar em espírito mesmo. Aí eu fui como uma criança, né? Todo o alimento da palavra que eu pegava, eu queria experimentar, né? Eu queria pôr em prática, eu queria ver. Não, mas como é que é isso? Né? Uma das coisas que eu mais aprendi, sabe qual que foi? Tolerância. Tolerância com o irmão. Não importa se lá em 2021 eu perdoei quem assassinou meus irmãos, perdoei quem me fez mal. Perdoar, tu perdoa. Agora tu tem que ter tolerância com quem? Com quem não te fez mal, mas é teu irmão e às vezes tem um pensamento diferente teu. E às vezes vai te irritar, né? Por exemplo, às vezes eu excluía os Yausha lá, né? Mas por que eu excluía? Não porque eu sou ruim com eles. É porque eles começavam a criar contendas no grupo. Mas eu, internamente, eu não tinha nada contra eles. Eu só acho que o que eles estavam fazendo era bagunça. Se ele ficasse no canal crendo em Yausha, como eles criam, em Yau, né? Mas não interferisse na fé dos irmãos, porque isso é tudo que... Irmão, isso aí... Eu até vou colocar depois na edição do vídeo, nessa parte aqui, eu vou colocar ali para vocês a foto da Bíblia que eu tenho, que Deus não fala o nome dele, ele fala assim, eu serei aquele que será, algo assim. Ele não fala um nome, entendeu? Ele não revela o nome dele, ele só fala que ele vai ser aquele que vai libertar o povo do Egito e vai ser aquele que vai nos libertar da morte, que é por meio de Yeshua. Ele não falou um nome, tipo, eu sou Yohanan, ele não falou o nome dele. Agora, a pronúncia, aí nós não sabemos, porque quem sabe são os rabinos que tem essa cultura, mas eles não falam e não vão falar. Então, já que eles não falam e não vão falar, então não interessa também, tá? Porque o que importa é a salvação, beleza? Então, eu vou ler essa parte aqui, bem interessante para vocês irem acompanhando o meu raciocínio. Hoje o vídeo vai ser um pouco mais longo. Por que as crianças levam tudo à boca? Até os 2 anos, né, de idade, é comum que as crianças levem qualquer coisa à boca. Isso, segundo alguns autores, acontece porque a boca é usada por elas para conhecer o mundo. Uma fase de experimentação oral. Nessa etapa, a boca serve para identificar o gosto e textura dos objetos. Para a psicologia, levar tudo à boca seria uma forma de satisfação associada ao processo de alimentação. Segundo alguns estudiosos, a sensação do momento de aleitamento materno, é tão prazerosa que a criança busca outras formas de conseguir prazer, como levar objetos à boca. O dedo à boca costuma-se a chamar essa etapa de fase oral, né? Aí aqui explica, né? Os pais não devem ser radicais ao ponto de impedir que os filhos conheçam o mundo por meio da boca. Entretanto, é importante observar atentamente os objetos, né? Enfim... Mas tem uma parte aqui que fala... Eu não vou achar agora aqui, mas está relacionada à imunidade, tá? Agora eu me perdi aqui. Feita essa introdução, agora nós vamos para a palavra, tá bom? E eu quero que vocês vejam na Bíblia de vocês, vai estar aqui na tela aqui, Deuteronômios 8, do 2 ao 3. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava onde? No teu coração. Se guardarias os seus mandamentos ou não. Eu não sei se é seus ou é meu, mas depois vocês vejam na Bíblia de vocês. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conheceste. Olha que interessante, o maná que eles experimentaram, eles não conheceram. Nem teus pais a conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem.
Isso é muito importante você saber. O Eterno já estava nos dizendo, irmãos, lá em Deuteronômio 8:2-3, qual era o alimento que ele queria nos dar. O maná que ele queria nos dar, que era o pão da vida. Qual vida, irmãos? A vida eterna. Isso sempre foi o propósito do Eterno para nós. Lembra que tem a passagem de Moisés que ele coloca a serpente no alto? O que aquela serpente faz? Aquela serpente, né, ela pica as pessoas por causa dos pecados que transgrediam. E todo aquele que olhasse para a serpente não morreria. Mas não morreria aonde? Na carne. Mas aquele que olhar para Yeshua na cruz, lembrar que ele morreu pelos nossos pecados e ter ele como Salvador, como caminho, verdade e a vida, como sangue verdadeiro, puro, que nos lavou dos pecados, esse não será apenas curado da carne, mas será curado da vida eterna. Ele terá a chance da vida eterna, será curado do pecado de morte. Ok? Porque o sangue do Cordeiro lava os nossos pecados. Consegue entender o parâmetro da serpente no deserto que foi levantada e do Cordeiro que foi levantado no madeiro chamado Yeshua, Jesus Cristo, como você conhece o nosso Cordeiro, nosso Messias. Então o Deuteronômio já fala desse alimento. Né? Presta atenção. E te lembrarás de todo o teu caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, espírito, se guardarias os mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste. Depois vocês vão entender lá, Paulo fala quem que é esse maná, tá bom? Então aqui o Eterno já está dizendo, olha, o alimento que eu estou dando para vocês não querem. Eles rejeitaram até o maná, começaram a reclamar, imagina um maná espiritual, eles não entenderam nada. E ficaram 40 anos no deserto. Entendeu? Então, foi preciso leis de conduta, porque a lei do coração, eles estavam totalmente deturpados. Entendeu? Eles cometiam pecados terríveis. E na sequência seguinte, nós vemos o que está dizendo aqui. Porque o maná que o pai queria dar, né? Ele está dizendo que nem só do pão viverá o homem, né? Mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, o que saiu da boca do Eterno? O verbo, a palavra. Ok? Lá em João 1, do 1 ao 5. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era divina, ou Deus, né? Em algumas traduções está divina e em outras está Deus. E a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Então, irmãos, tudo está nas mãos de Yeshua. Tudo é dele. Então, aquele que recusa Yeshua só lamenta. Se você recusar o Messias, pode... eu não acredito. Não tem problema, mas você vai ter que acreditar um dia. Se você não acredita, por quê? Porque você ainda não teve uma verdadeira entendimento do que ele é. Se você não teve um verdadeiro entendimento do que é o Messias, deixa ele se aproximar de ti, sabe? Como que tu vai deixar ele se aproximar de ti? Como que eu fiz? É muito simples. O que te faz mal? O que te afasta de Deus? O que você faz assim que é um vício teu? Eu tinha vícios. Eu abri mão. Quando eu abri mão dos vícios, é tipo uma troca, né? Não é uma troca de chantagem, mas é uma troca. Se o teu coração está com pecado, como é que Deus vai habitar nele? Como é que Yeshua vai habitar no teu coração se ele está em pecado? Então como é que ele vai se apresentar a você se você está em pecado? Você deve chegar cheio de pecado perante ele. Mas você não pode o quê? Permanecer em pecado. Então você chega cheio de pecado, cheio de culpa, cheio de medo, cheio de problemas. Por quê? Porque quando você reconhece que você é pecador, você começa a não querer mais aquilo para você. Aí você confessa seus pecados, você tem a primeira conversão, ali começa a morada. Nessa morada você vai conhecer
Yeshua, Jesus, o Salvador. E você vai ter que ler a palavra. Se você não ler a palavra, você não vai conseguir entender nada. Tá bom? E, continuando aqui, irmãos, eu estou alterando aqui o celular porque na próxima vai ficar melhor, tá? Lá em Lucas 4:34 está dizendo o seguinte: E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E o que Jesus disse? Está escrito: Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Vocês estão vendo que eu comecei em Deuteronômios, cheguei em 1 João e cheguei agora em Lucas. Os três falam da mesma coisa. Que nós temos que nos alimentar do que? Da palavra. A palavra é o alimento espiritual. Nós precisamos de Yeshua, que é a palavra, que é o verbo. Ou seja, quando Yeshua vem para a terra, ele evangeliza. Ele evangeliza e faz o quê? Ele mostra o que o Pai quer que nós façamos. Ele mostra o que o Pai quer que nós sejamos. Esse é o maná espiritual. É você ser uma pessoa transformada. Se você não for uma pessoa transformada em espírito, você não vai ser transformado em carne. Aí você vai estar sobre o quê? Sobre o jugo da lei. Entendeu? Se você estiver sobre o jugo da lei, você pode correr o risco de não ter salvação. Você pode ter bênçãos na terra, você pode, né? Você pode ter uma vida tranquila. Tem gente aí que, né, não crê em Deus. Não, crê em Deus, mas não crê em que Jesus salva. Tem gente que não crê. A maioria dos judeus não crê em Yeshua. Mas eles são prósperos, eles têm uma vida tranquila. Por quê? Eles estão respeitando a lei. Mas o que nós precisamos? Dessa vida na terra ou lá? Lá no reino. O Messias disse, né? Que o reino chegou até vós. Vinde de nós o vosso reino, Pai. Né? Nós buscamos primeiro o quê? O reino. Entendeu? Então, mais uma vez, alimento espiritual. Palavra que é Yeshua, que é aquilo que Deus quer que nós sejamos. Lá em João 6, do 32 ao 35, está assim, ó. Desculpa. Disse-lhe, pois, Jesus: Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Lembra lá em Deuteronômio que Deus disse que o maná que ele deu, eles não reconheceram? Não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Desde aquele tempo, o Eterno queria dar o maná, mas eles não reconheciam. Eles comiam maná, se alimentam. Alguns até reclamavam, esses aí morreram depois, né? Mas o verdadeiro pão da vida, eles não reconheceram. Lá atrás já. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O maná que descia do céu, irmãos, ele simbolizava apenas. E o povo não entendeu. O povo começou a reclamar: pô, eu preciso de comer outra coisa, eu quero uma carne, eu quero uma bisteca, eu quero um bife. Por quê? Eles estavam querendo experimentar a carne, o alimento da carne. E o Eterno estava querendo mostrar para eles: vocês precisam de mim para o alimento espiritual. Vocês vão chegar até mim se vocês não tiverem pecado. O que Deus fez com Jó? A narrativa começa o seguinte em Jó, né? Que Jó era um homem justo, íntegro, honesto, retidão, né? Temente a Deus e tudo mais. Depois fala que os filhos de Jó não andavam nos caminhos de Deus, mas Jó andava. Então, quando os filhos de Deus se apresentam para ele, chega junto de Satanás. Aí Deus fala pro diabo, né? Ó, tá vendo lá meu servo Jó? Reto, íntegro. Na terra não há ninguém igual a Jó. Deus fala isso para Satanás. O que Satanás diz para Deus? Ah, também. Ele tem tudo. Tá tudo cercadinho. Tá vivendo a vidinha dele. Tá tudo bem, tem família, tem esposa, tem dinheiro, tem servos. Ah, mas é claro que ele não vai te xingar, não vai blasfemar. Tira tudo que ele tem para tu ver se ele não vai blasfemar contra ti. Então Satanás, Deus é o juiz, certo? Satanás, ele trouxe tipo um promotor, ele traz provas ali. Não, olha só, eu tenho esses argumentos aqui, ó. Aí o que Deus fala para Satanás? Tudo eu te entrego nas mãos de Jó. Não toque na vida dele. O que é não toque na vida dele? Não mata. Mas tudo tu pode fazer.
Aí a história inteira vocês já conhecem. Jó perde empregado, né? Os funcionários morreram, né? Provavelmente, né, a gente não sabe, mas com certeza aqueles que estavam talvez em pecado, então, porque não fala que todos morreram, fala que alguns morreram. Então tem toda essa questão, né? Porque geralmente quem estava em pecado é que sofria essas questões assim de terríveis. Ou, né, foi necessário aquilo para que Deus mostrasse uma coisa além daquilo ali. Jó perdeu mulher, perdeu filho, perdeu dinheiro, perdeu tudo, e Jó ganhou lepra. Jó ficou humilhado, porque ele dizia, de nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu volto. E o que Deus está mostrando, irmãos, nessa passagem de Jó? Aquilo que ele disse aqui, ó, né? Vamos voltar lá em Deuteronômios? O que ele disse? Ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou, né? Ou seja, essa questão de humilhar, essa questão de arrebentar com a gente, né? Vamos dizer assim, essa questão de nos quebrar, sabe? Nos destroçar. Isso Deus está dizendo o seguinte: pode o vaso questionar o seu oleiro? Deus está mostrando, irmãos, que se você deixar ele te quebrar, ele te desmontar, ele te literalmente fazer você nascer de novo como um vaso, ele vai te transformar. Ele vai te transformar num vaso novo. Foi o que ele fez com Jó. Jó não tinha por que ser castigado daquele jeito. Mas Deus mostra: Jó, eu vou te transformar melhor ainda. Tu já é perfeito, porque eu já te gosto assim, mas eu vou deixar melhor ainda. Vocês estão entendendo? Então imagina o povo que estava lá no deserto, que nem se compara com Jó. O Eterno queria purificar eles, mas no espiritual. E eles não entenderam. Por isso que eram 40 anos no deserto. O pão que eles precisavam não era aquele pão que eles comiam ali. Era o pão que vinha do céu, do alto. E Jesus fala o que para eles? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Lembra? Papila degustativa, alimento. Então se você tem sede da palavra, ele vai te dar a palavra, a água viva. Se você tem fome da palavra, ele vai te dar o quê? O alimento espiritual, que é a vida eterna. Você nunca mais vai ter fome. Você não vai ter medo. Você não vai ter nada que te faça se afastar do Pai. Pode cair, pode vir terremoto, pode dar tudo. Tu fala: Pai, tô aqui, faz o que tu quiser. Não vai ter medo. Porque você tá tendo um alimento espiritual que tu precisa. Tá certo? E ali, irmãos, em João do 6, 57 e 58, continua: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo dele pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desce do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Por quê? Porque lá já estava dizendo em Deuteronômio que o maná que Deus queria dar, eles não conheceram, não queriam. Entendeu? Quem comer este pão viverá para sempre. Qual pão? O alimento espiritual, que é Yeshua. Yeshua é nosso alimento espiritual, irmãos. É o que nós precisamos. Lá no deserto, lá na antiga aliança, irmãos, tinha a lei carnal. Olha o peso que era aquilo lá. Quando Yeshua vem, ele pega esse peso e ele sepulta no madeiro. E ele fala: agora eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o teu maná espiritual. Eu sou o teu alimento puro espiritual. Eu sou o que tu precisa. Eu sou o que vai te levar para o alto, para perto do meu Pai. É isso que Yeshua está dizendo. É isso que as pessoas ainda não compreenderam. E por que eu digo que muitos não compreenderam? Porque as pessoas ainda falam de um evangelho como se Jesus fosse um cara aí que comprou nós aí, tá tudo certo, ele já morreu e vamos viver a vida, lá, lá, lá. Não é assim não. É preciso matar a nossa carne. É preciso matar o nosso eu anterior, anterior que eu digo eu antes. Esse eu antes tem que morrer, irmãos. Tem que ser nova criatura.
Aquele alimento da carne tem que morrer. Nós precisamos do maná espiritual. É o maná espiritual que nos traz sabedoria, conhecimento, discernimento. Nós vamos saber o que é certo, o que é errado, o bem e o mal, e não vamos cair. Por quê? Já que eu toquei nessa parte do bem e do mal. O que aconteceu lá no Éden? Né? Eu já fiz vídeos onde eu falo do que está na palavra, mas muitas pessoas não conseguem interpretar, têm dificuldade. Mas aquilo ali não vai te salvar, tá? Aquilo ali é mais para você conhecer, né? Não foca muito nisso, mas isso ajuda sim, tá? Ajuda você a fortalecer a tua fé, porque se você conhece o que aconteceu no Éden, e como foi tão pervertido, tão terrível o que aconteceu lá, você não quer fazer, você não quer se afastar de Deus. Perceba que Deus fala dos frutos para se alimentar, né? Tudo está ligado a alimento. Já perceberam isso na Bíblia? Alimento, puro, impuro, pode, não pode. E ele fala, todas as árvores do jardim são por vós mantimento. Mas a árvore do que ele fala? Do conhecimento, do bem e do mal, vocês não vão comer daquilo ali. Não é para comer. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então aquilo ali, irmãos, era um alimento que não era para eles experimentar. E eu vou trazer para o campo espiritual. Aquele alimento, irmãos, ele foi dado de forma errada. Quando Salomão pede para o Eterno, o que ele pede? Eu quero sabedoria e conhecimento. Irmão, não adianta você ter sabedoria e não ter conhecimento. Conhecimento é o que você descobre nesse mundo, é o que você vê. É a situação que você vai saber o que é certo, o que é errado. E a sabedoria é lidar com tudo isso sem cair. É você sábio, sabe a sabedoria divina. Entendeu? É você ver uma situação que você sabe que é errado, você tem conhecimento daquilo, e a sabedoria não te deixa você transgredir. Então, Adão e Eva, eles tiveram acesso ao conhecimento sem sabedoria. A sabedoria do Altíssimo. Quem é que ofereceu para eles? Lembra no começo do vídeo que eu falei que Satanás coloca alimento espiritual no meio do alimento alimento espiritual corrompido, impuro, no meio do alimento espiritual puro? Satanás fala para Eva, né, que ela não vai morrer, que ela vai ser como Deus, os olhos vão se abrir, né, e ela vai conhecer o bem e o mal, ela vai ser como Deus. Então Satanás pegou e colocou um alimento impuro no meio do alimento puro, né? Ou seja, já colocou na mente de Eva, né? Porque lembra que eu falei para vocês, enquanto a pessoa está no diálogo, ela está no espiritual, né? Tá ali pensando, a Eva ficou pensando, pô, será que eu como, não como? Será que eu degusto, né, desse fruto? Então, Eva e Adão, eles experimentam do fruto, né? Eles saboreiam, eles têm o pecado. Eles experimentam o pecado, né? O conhecimento do bem e do mal. Só que quando você experimenta o conhecimento do bem e do mal sem sabedoria, o que acontece? Você cai. Por quê? Porque é tentação, né? Eu vou dar um exemplo. Digamos que você começa a estudar sobre bruxaria. Você começa a estudar sobre cabala. Conhecimento. Ali tem coisa ruim, né? Tem coisa boa, assim, entre aspas, sabe? Que você lê e é bom. Tu lê lá na cabala, no livro de Zohar. Fala de iluminação. Fala de você se tornar uma pessoa melhor. Fala tanta coisa boa. Só que daí tu vai observando, vai olhando e fala, opa, tem algo errado aqui. Ninguém consegue ser espiritual sem Yeshua. Ninguém consegue ser purificado sem Yeshua. Ninguém. Você não vai ser puro, você não vai se aproximar do Eterno sem Yeshua. Ele é o alimento espiritual que vai te purificar. Então, ele é a sabedoria, ele é a palavra, é nele que nós temos que buscar conhecimento, palavra, da verdade. Nós temos que buscar nele. Porque ele é que trouxe o evangelho para os discípulos. Ele mostrou para os discípulos, ele ensinou, ele deu maná espiritual. Seja por parábolas, seja por literalidade, né? Então, tudo é ele. Então,
Adão e Eva foram buscar conhecimento sem sabedoria, caíram, entendeu? O alimento que eles experimentaram não veio do alto. Vocês conseguem compreender? O alimento que eles experimentaram estava o quê? Corrompido, estava impuro. Porque se você experimenta algo do bem e do mal sem sabedoria, você cai. Tá bom? Ali em João 4, do 31 ao 34, diz o seguinte: E entretanto seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura... Essa parte é engraçada. Trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Tipo, pô, Jesus está escondendo algo bom ali, não quer nos dar, né? Aí Jesus disse para eles: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Agora, lembra? Você come o alimento espiritual, só que você tem que demonstrar que aquilo que você comeu é bom. Por isso que nas nossas ações, o mundo vai ver se você realmente é da luz ou das trevas. As tuas ações vão mostrar quem você é. Então, se você se alimentar do maná espiritual corrupto, se você se alimentar da comida espiritual imunda, né, impura, você vai ter uma ação impura. Você vai ter uma ação imoral. Você vai ter atitudes desagradáveis. Você não vai amar o teu próximo. Você não vai amar a Deus. E você vai cair em pecado. Porque o teu alimento espiritual, ele é impuro. É Satanás que está te dando. Mas você vai comer e vai pensar que está bom. Porque você vai aprender aquele alimento espiritual e vai dizer assim: nossa, que bom isso aqui. É bom mesmo. Eu não falei que o Zohar tu lê lá é bom? Mas a ação, o resultado carnal que isso vai trazer na tua vida, porque tu vai ter que mostrar as tuas obras, o resultado é desastroso. Você se torna egoísta, prepotente, invejoso, materialista, enfim, a lista é gigante. Entendeu? Então, o maná, o pão da vida, a água da vida, Yeshua não tinha mostrado ainda para os discípulos. Por que ele não tinha mostrado? Tiago e João, lembra que eles queriam fazer descer fogo do céu para, acho que é Samaria, né? Porque eles não receberam o Messias. Não, vamos fazer descer fogo do céu. O que ele está demonstrando, irmãos? Por que Yeshua disse que ainda não era o momento de dar o maná espiritual para eles, né? O pão da vida, que é um alimento que eles ainda não estavam preparados. Porque ele precisava morrer, né? Quando Yeshua morre, lembra que ele se apresenta para eles, se eu não me engano é na passagem de João que fala, ó, que ele faz maravilhas e coisas tremendas, né? Imagina o alimento que ele deu para aqueles discípulos. Só de imaginar já dá êxtase, né? Euforia, já dá uma sensação de dopamina espiritual gigantesca. Só de imaginar o que Yeshua mostrou para eles. Mas por que Yeshua mostrou? Porque eles estavam prontos daí. 3 anos ali sendo preparados. 3 anos, né? Essa leitura que muitos fazem, né? E somente depois da morte de Yeshua que eles recebem o maná espiritual. Eles já tinham recebido parte, lembra que eu falei para vocês? Ali os discípulos, eles estavam no ventre ainda. Daí eles nasceram um tempo depois, né? Aí eles foram ficando um pouco mais... Aquela criança que nasceu de novo, daí Yeshua ia dando mais maná, tanto que eles já expulsavam demônios. Né? Tiago já queria fazer descer fogo do céu. Mas eles ainda não estavam preparados espiritualmente para receber o maná espiritual, que aí é aquilo que nós vamos lendo de Atos em diante, que, né, a gente fala, caramba, bicho, os caras, só de encostar na roupa dos discípulos, de Paulo, por exemplo, as pessoas eram curadas. Pedro tendo visões, fogo descendo do céu em espírito, né, dia de Pentecostes, enfim, muitos testemunhos e milagres e as línguas profetizando na época da perseguição, né? Paulo preso e começou a louvar, caiu cadeia, tudo, e Paulo foi liberto e ninguém segurava ele, o antes dizia vai,
entendeu? E soldado querendo se matar, e Paulo, não se mata, estou aqui, ia lá e mais um convertido para Yeshua. Enfim, irmãos, por quê? Porque o alimento espiritual do Altíssimo, por intermédio de Yeshua, só foi possível depois da morte dele. Porque daí eles compreenderam. Tomé ainda teve que tocar na ferida, porque Tomé estava desconfiado ainda. Mas tudo isso mostra, irmãos, que na nossa época, irmãos nossos vão ter que tocar na ferida de Yeshua para conhecer que ele é o caminho, a verdade e a vida. O Pai vai ter que fazer esse mundo virar de ponta cabeça. Ele não gira não, tá? A terra é parada, tá bom? Então ele vai transformar, vai fazer uma inversão em tudo aí. Vai fazer descer fogo do céu. Para que aí as pessoas acordem, né? Vai ser tipo Tomé. Irmãos, a gente tá na graça, a gente tá de boa ainda. Tem gente apavorada, tem gente com medo, tem gente perdendo emprego, tem coisas terríveis acontecendo, tem esse problema aí no mundo ocorrendo, certo? E mesmo assim as pessoas não acordaram. As pessoas que eu digo é muita gente. Tem muita gente que acordou, irmãos. Eu vejo no canal, eu vejo que tem gente com sede, tem gente buscando o Pai. Mas ainda tem, né? Ainda tem muita gente que está cauterizado. Tem gente, irmãos, que experimentou Yeshua. Tem gente que já experimentou o maná. Mas o coração endureceu de novo, irmãos. Porque a religião faz isso. A religião, irmãos, ela tem o maná espiritual do bem e do mal. Por que eu digo isso para vocês? Porque a religião, a religiosidade, irmãos, ela é uma arma de Satanás. Religião. A religião que o Pai permite, irmãos, e isso tem que ficar muito claro, é ajudar os órfãos e as viúvas. Não existe religião além disso. Mas o povo fica religioso. Quando eu falo para as pessoas que eu tenho Cristo na minha vida, ungido, Jesus, Yeshua, não importa, as pessoas perguntam, qual denominação que tu vai? Qual igreja que tu vai? Eu falo, minha igreja é Jesus. Aí a pessoa fica me olhando assim. Não, sim, mas não. Jesus é minha igreja. Eu posso ir na igrejinha aqui, posso ir na outra, posso ir... Qualquer igreja eu posso ir. Porque quem está comigo é Jesus. Ele é minha igreja. É o Espírito Santo que está comigo. A igreja somos nós, irmãos. O templo que o Pai habita no nosso coração. Tira essa religiosidade, irmãos. Você às vezes é um irmão da fé, você está ali. Eu não estou dizendo para você sair do templo, você virar de ponta cabeça. Mas se você está numa igreja, se você está numa denominação, entenda a palavra e começa a cobrar. Começa a fazer o que é. Faz igual o Yeshua lá. O que Yeshua fez? Chegou e virou tudo de ponta cabeça lá dentro dos templos e disse: a casa do meu pai não é para ser essa bagunça de comércio, de dinheiro. Então se você está numa denominação, olhe os erros dela. Porque ali tem almas, ali tem vidas, ali tem pessoas, tem ovelhas ali, mas está cheio de lobo. Tem trigo, mas está cheio de joio. Então se você é trigo, mergulha na palavra. Volte para o eterno, porque você já recebeu a bênção, você já recebeu Yeshua na tua vida. Mas você se acomodou. Você não quis mais ter experiências com o Pai. Você quis um carguinho, você quis ser um obreiro, você quis ser um missionário, você quis ser um pastor. E você se esqueceu de onde você veio. Nu, espiritualmente falando. E você vai voltar nu, espiritualmente falando, se você não se arrepender. Se você não disser assim, Pai, eu não sou nada. Eu sou só uma ferramenta. Eu sou uma ferramenta. Se o Pai falar assim, Eliseu, vai perder isso, vai perder isso, vai perder isso, vai perder isso, eu vou falar amém. Assim seja, Pai. Assim seja. Porque o alimento que eu quero é lá de cima. O alimento espiritual que você precisa, eu preciso todos os dias. Se você não tiver esse alimento espiritual, irmão, você pode ter conhecimento. Você pode ter tudo. Mas você não vai ter a salvação. Sabe por quê? Porque na hora que o bicho pegar, você vai precisar desse alimento espiritual. Você vai precisar do Espírito Santo na tua vida. Porque é Ele que vai te dar fé, é Ele que vai te fortalecer. E se esse dia chegar e você não tiver fortalecido, você não tiver em espírito, você vai cair.
Tem uma hipótese, né, de pessoas que, né, tomaram um certo produto, né, vocês sabem do que eu estou falando, e muitos dizem que essas pessoas vão virar zumbi. Eu vou dizer uma coisa para você que pensa isso. Lá em Apocalipse 22, só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Vamos lá. Eu quero só saber exatamente qual o versículo que é. O capítulo é o 22, o versículo é... O versículo é... Dez. Revelações, Apocalipse 22, 10. E acrescentou: não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, no 11 agora, né? Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar santificação. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós temos que parar de buscar, de crer só no conhecimento. Nós temos que usar um pouco a sabedoria. O nosso alimento, ele é espiritual. Se uma pessoa aí, né, tomou esses negócios aí e se arrepender que eu digo assim, se ela está em pecado, isso aí vai cair por terra. Se essa pessoa, né, tomou isso aí e reconhecer que Yeshua é que é o alimento, que é a cura, que o nosso Salvador, que o nosso Criador, que o nosso Pai Eterno, é Ele que nos dá a cura, é Ele que nos livra de todo tipo de doença. E entender que o alimento que ela precisa, que a cura que ela precisa é lá do alto, é a água viva, que é a palavra, que é Yeshua. Se ela crê em espírito mesmo, não vai acontecer nada com ela. Mas se você, que não tomou nada, que está aí relutante, não vou tomar, mas você não se santificou, se você que diz aí, porque eu vejo muitos, principalmente de canais, que realmente, irmãos, quando tu vai no canal desses caras no YouTube, você não vê falar de Cristo, de Jesus, de Yeshua, você não vê. E quando você vê, é de uma arrogância, é de uma prepotência, não tem humildade na palavra. E a santificação, ela tem que ser humilde, ela tem que ser verdadeira. Não adianta, eu posso falar para vocês e querer disfarçar, querer mentir, mas Ele está vendo tudo. Então se eu mentir para vocês, irmão, quem vai se ferrar sou eu. Então as pessoas que não estão se purificando, eu tenho uma má notícia para vocês. Apocalipse está dizendo: aquele que não tiver em santificação está ferrado. Porque a hora que esse mundo, que as trevas realmente, que a hora que o véu rasgar e o povo vê as trevas, quem não tiver em santificação, irmão, está perdido. Não importa se tu tomou ou não tomou alguma coisa aí. Porque o pai ele arranca isso aí de você. Se você crê em espírito, e você se arrependeu, pô, fiz isso aí na burrice, desculpa, na ingenuidade. Burrice não, me perdoe. E você crê, pai, me limpa desse troço aí. Se humilha pra ele limpa. Mas tu tem que crer. Se tu não crer, não adianta. Tá bom? Só fiz esse breve parênteses aqui. Lá em Coríntios, 1 Coríntios, do 1 ao 5. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual. Quem que era? Lembra que eu falei lá no começo? Que os seguia. E a pedra era Yeshua, era Cristo, era Jesus. Mas Deus não se agradou da maior parte deles.
Por isso foram prostrados no deserto. Esses são aqueles que não entenderam o maná. Esses foram aqueles que não entenderam que a mudança tinha que ser interna. A circuncisão tinha que ser no coração, na alma. Tinha que ser espiritual. E Paulo mostra aqui. Lá já era Yeshua sendo o alimento, o pão da vida. O maná simbolizava apenas, irmão. E quem recebia aquele maná e agradecia ao Pai, Pai, eu te agradeço por esse alimento que tu está me dando, porque tu, se não fosse tu, eu ia morrer. Eu te agradeço por você ter me tirado do deserto, da Babilônia egípcia, daquele sistema de escravidão, não carnal, mas escravidão espiritual. Esses aí entenderam. Mas muitos não entenderam. E muitos pereceram no deserto. E muitos não entenderam até hoje. Ali em Marcos, do 7 ao 15, leiam Marcos todo, tá? Leia o capítulo inteiro. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Marcos 7,6. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Marcos 7,15. O que Yeshua está querendo dizer? Que se você... Nossa, vou tomar um pouco d'água. 1h17 de vídeo. Yeshua está dizendo o seguinte. Lembra que eu falei para vocês ali, uns 2 minutos atrás? Se porventura, por ingenuidade, por ignorância, por não ter conhecimento, por ter medo. Muita gente tomou e está tomando esses negócios por medo. Por não acreditar, por sei lá. Tu não precisa disso. Ah, mas eu vou... Vai perder o quê? Perder umas regalias? Tu pode morrer amanhã. Se preocupa com o teu coração. Tá? Ah, então eu vou tomar porque eu tenho... Também não funciona assim. Ah, mas está escrito que pegarás em cobras e escorpiões e tomar veneno algum e nada, nenhum mal te causará. Mas vai tomar isso sem saber. Paulo foi picado lá na ilha, né? Na ilha que ele estava, por aquela serpente, mas Paulo não pegou a cobra para brincar com ela. Ele não viu. Mas você está vendo esses negócios aí. Você sabe que isso não é bom. Lá no fundo você sabe que não é bom. Tá? Então não é para se render isso aí. Esse experimento aí. Tá bom? Mas se porventura, eu sei disso, irmãos, porque pessoas no canal do Telegram falam que tomaram por medo, achando que ia acontecer isso e aquilo, ignorância, mas estão se arrependendo. E o Pai limpa, tá? É o nosso Criador, irmãos, Ele pode tudo. Lá em 1 Coríntios do 10, do 1 ao 5, eu li. Agora Gálatas do 5, do 1 ao 3. Mas, irmãos, leia Gálatas inteiro, tá? Leia. Gálatas é pancada. Gálatas 5 mesmo é um bombardeio de alimento espiritual. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou? E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se você aí está dizendo, as leis mosaicas tem que seguir, tem que fazer a circuncisão, tem que... Paulo está dizendo que pode fazer. Mas tu vai ter que cumprir toda a lei. Cumprir toda a lei. Você vai estar sob jugo de maldição da lei. A lei é maldição. Maldição em que sentido? Porque a lei é para a carne. Pecado da carne, a lei. A lei é para a carne. Por quê? Porque o que liberta a nossa alma, o nosso espírito, é o Cordeiro.
pode ficar sobre a lei. A lei existe. Paulo está dizendo que a lei não é para cumprir? Não. Paulo está dizendo que a lei é inválida? Que a lei... Não, ele não está dizendo isso. Está dizendo uma escolha. Quer escolher a lei? Escolhe. Mas vai ter que cumprir ela inteira. Toda ela. Toda. Tu não pode errar nada. 600 e poucas leis. Todas tu tem que cumprir. Mas se você escolher Yeshua, aí tu tem que cumprir uma lei muito importante, a gente vai ler agora. Não é ainda, mas a gente vai chegar lá. Hebreus 5, do 12 ao 14. Porque devendo já... Ah, tá, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Vou voltar ali, irmãos, porque a gente vai ler essa parte. Lá em Gálatas. Vamos ler lá. Lembra que eu falei para vocês ler Gálatas inteiro? Só para a gente entender essa questão da lei, tá? Por que muitas pessoas seguem a lei? Porque a lei, irmãos, a lei, ela é carnal. Então se eu falo que eu te perdoo, e não, tá tudo bem, não se preocupa não. Mas lá no meu coração eu te odeio. Para a lei eu estou, né? Perante a lei eu perdoei, meu irmão. Perante a lei, eu não desejei a mulher do próximo. Perante a lei eu não roubei. Perante a lei eu não assassinei. Perante a lei eu não cometi adultério. Perante a lei eu guardei o Shabat. Perante a lei eu fiz todas as 600 e poucas leis. Mas no meu coração eu queria roubar, eu queria estuprar, eu queria pegar a mulher do próximo, eu queria... eu não aguento guardar esse Shabat, mas eu vou guardar porque a lei manda. Eu num pensamento estava pegando a mulher do meu amigo. Eu estava com a minha esposa e no meu pensamento estava pegando várias mulheres. No meu pensamento, eu obedeci a lei, eu não roubei, mas no meu pensamento eu dizia, se eu pudesse pegar o dinheiro desse cara, esse cara tem muito dinheiro, eu quero o dinheiro desse cara. Não desejar a mulher do próximo, nem os bens, nem as coisas do teu próximo, nada do teu próximo. Mas pela lei eu não fiz nada disso. Prova aí que eu fiz. Tu não tem prova. Tu viu eu fazendo? Tu viu eu pegando o dinheiro dele ali? Não, eu não vi tu pegando. Então, mas tu tá dizendo que eu peguei o dinheiro? Porque um dia eu vi tu falando lá. Não, que isso? Tu tá inventando que eu falei? Eu nunca falei nada disso. Aí vai lá e pede perdão. Mas o coração tá lá, nossa, eu queria aquele dinheiro. Se eu pudesse, eu pegava aquele dinheiro. Pela lei, você não pegou o dinheiro. Tá tudo certo. Só que lá em cima é espiritual, irmão. Lá é espiritual, tá? E lá tu tá ferrado. Tá bom? Porque a lei é pra terra. A lei carnal é pra terra, pra nossa conduta. A lei é para nossa conduta, irmãos. Não roubar, não matar, não estuprar, não destruir. Não desejar nada próximo. Guardar o Shabat. Por que guardar o Shabat? Senão a carne não aguenta. Trabalha 24 horas, 7 dias por semana, tu fica maluco. A carne não aguenta, é para carne, irmãos. Conduta, carne. Mas a lei espiritual está em Yeshua. A lei espiritual está no eterno. A lei espiritual está em fazer as coisas que agradam ao Pai. O Messias disse, eu faço aquilo que agrada o meu Pai. Esse é o alimento espiritual, esse é o maná. São as tuas obras manifestadas naquilo que você pensa. Se eu amo a minha mulher, eu tenho que demonstrar que eu amo ela. Não por falsidade, mas porque eu amo fazer isso. Se eu amo a minha filha, que vai nascer, eu tenho que demonstrar que eu amo ela, não com presentes, mas com zelo, se possível dar a vida por ela. Se eu amo meu irmão, eu não quero amar ele porque eu quero ser legalzinho, para mostrar que eu sou bom. Porque na lei espiritual, irmão, você tem que ser de coração, você tem que amar de verdade. Tu faz piadinha, nossa, olha que cara feio, olha que cara gordo. Teu coração pensa isso, então. Maná espiritual. O coração fala o quê? Que o Messias diz? Aquilo que o homem fala, aquilo que o coração sente. O que teu coração está sentindo?
Amor ao eterno, amor ao próximo? Amor a Yeshua, de verdade? Quando você ajuda alguém, você ajuda porque tu ama fazer isso? Porque tu sabe que a pessoa precisa e você dá. Se você tiver que andar com ela 1 milha, tu anda 2. Se você tiver que dar um casaco para ela, tu dá o casaco e mais um dinheiro para ela comprar mais casaco. Se tu puder, é claro. Se a pessoa estiver pedindo ali um prato de comida, tu dá o quê? Tu dá um dinheiro também? Ou tu dá um baita de um pratão para ela, ou tu convida para comer? Se a pessoa te pediu cedo, tu vai negar água para ela, vai dizer, não, cortar a água. Ou se a pessoa te der algo, você vai dar para ela assim, ixi, devia ter cobrado. A pessoa precisa de um favor, tu fala, não, faça favor, mas tu tem 10 para me ajudar. Você não é fazer com amor, você é fazer remunerado. E fazer com amor não é ser tolo. Ser tolo é uma coisa. Fazer com amor é quem precisa. Porque às vezes você vai precisar. Imagina você precisando e alguém fazer te cobrando. Já viu aquele ditado que às vezes a pessoa te ajuda, te bate nas costas, depois fica falando que te ajudou e você foi ingrato, você não pagou, etc? Pois é. Isso aí é ajudar? Não, isso aí é cobrança. E aqui, em Gálatas 5, do 16 em diante, está escrito assim, ó. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro. Para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Não está debaixo da lei. Se você está em espírito, você não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, cachaçada, bebedices, né? Glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quer ficar sob o jugo da lei? Fique. Mas se o teu coração desejar tudo o contrário que você está fazendo na lei, está condenado. Porque a lei não salva. A lei você pode enganar os outros. Por exemplo, o cara foi lá e roubou, matou e estuprou. Mas ele consegue provar na lei que ele não fez aquilo. Perante a lei ele é inocente. Perante a lei ele é inocente. Quantos judeus na época, eu não lembro agora a passagem, mas se eu não me engano, eles queriam violentar a menina lá e queriam achar testemunho para dizer que ela que queria. Salvo engano, mataram os caras lá. Eu vou achar essa passagem. Eu sou ruim de lembrar versículos, tá? Ou aquela passagem, acho que é em Reis ou Juiz, que lembra uma passagem do livro de Jazer, que um jovem israelita vai para uma cidade, eu esqueci o nome agora, e lá na cidade ele fica na casa, ele vai buscar a concubina que ela separou dele, largou ele, e ele foi atrás dela. E lá na concubina, o pai dela pediu para ele ficar alguns dias, e ele já estava, né, tipo, quero ir embora, não quero ficar aqui, quero voltar para minha casa. E no meio do caminho já estava anoitecendo, ele parou numa cidade que fazia parte da área israelita. Ninguém ajudou o rapaz, ele ficou lá na praça, ninguém deu pouso para ele. E ele tinha comida pros animais, ele tinha dinheiro, mas ninguém ajudou, ninguém. Até que o senhorzinho ajudou ele. Aí ele ficou na casa desse senhorzinho, eles comeram, de repente bateram na porta. Lembra da passagem de João e Sodoma, que bateram na porta, que viram os anjos? Traga o rapaz aqui que a gente quer conhecer. A gente quer conhecer ele. Uma galera, ó, querendo conhecer o rapaz. Aí eles acabaram oferecendo a concubina, porque para o israelita era uma humilhação. Ofereceu a mulher. Violentar a mulher a noite toda, o conhecer, né? Que
Conheceu o bem e o mal? Lembra lá no Éden 3,15? Conheceu. Violentar a moça, a concubina, a noite inteira. E ela morreu. Daí, o rapaz de manhã encostou nela, ela caiu, estava morta, né? Levou ela para casa, chegou em Israel, cortou em 12 pedaços e espalhou nas 12 cidades. Ali foram julgados pela lei. Os que fizeram aquilo. Olho por olho, dente por dente. Então, se um assassino matar e conseguir provar na lei que ele é inocente, ele é inocente. Se um estuprador conseguir provar que ele é inocente, ele é inocente. Perante a lei. Se alguém te bater e tu não conseguir provar que ela te bateu, ele é inocente. A lei não vai condenar ele. Se alguém roubou teu carro e largou lá e tu souber que a pessoa te roubou, a pessoa vai passar por ti e tu sabe que ela te roubou, mas tu não pode acusar ela por quê? Porque senão tu pode se ferrar na lei. Na lei tu tem que provar, gente. Mas na lei divina ele conhece o coração, aí não tem como tu negar. Pode negar aqui na terra, pode dizer que não fez, pode mentir, mas a lei do eterno é aqui, ó, é interna. Ele conhece teu coração, conhece o meu, conhece o teu. Então, irmão, se você está sob jugo da lei, tu está na carne. Mas se você estiver sob jugo do Espírito, tu está em Espírito. E em Espírito, irmãos, ninguém tira a tua salvação. Só se você transgredir em Espírito. Mas eu duvido, se você está na palavra, você vai querer transgredir em Espírito. Se você vive em Espírito, você não quer transgredir. Porque a vida em Espírito é a melhor coisa que existe. Tá entendendo? Mas, Gálatas 5:22. Mas o fruto, o alimento, né? O fruto, as obras do Espírito é amor, gozo, né? Gozo no sentido de felicidade, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra todas essas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. O que tu quer escolher, irmão? A lei? Ou tu quer escolher Yeshua, que é a palavra, que é o alimento espiritual, que é viver em espírito? Faça a sua escolha. Eu já caí nessa de leis, de não pode isso, não pode aquilo. E eu tinha um peso. Mas eu me perguntava. Só que eu não tinha chego ainda na Nova Aliança. Eu estava lendo a Bíblia. Aí quando eu cheguei na Nova Aliança, foi um alívio para eu fazer o que quiser? Não. Porque eu não posso mentir o que meu coração sente. É um peso maior ainda. Mas esse peso, irmãos, ele te faz ficar firme. É um peso que tu carrega com gosto. É uma tribulação, que disse Paulo, que vai te edificar na tua fé. Mas se você é fraco em espírito, irmão, aí tu vai pra lei. Porque a lei é melhor. Tu pode fazer escondido, ninguém tá vendo. Tu pode trair aqui, ó, ninguém tá vendo. Tu pode mentir, cometer uma traição, depois pedir perdão. Mas teu coração tá lá, nossa, se eu pudesse fazer de novo. Perante a lei tu pediu perdão. Olha só. Pediu perdão, tem que ser perdoado. Mas perante o eterno, irmão, se tu não se arrependeu no coração, esquece. Porque o espiritual, irmãos, a carne não vê. Porque a carne, ela é cega pro espiritual. A carne é carne, irmão. A carne te traz pro sentimento carnal, mas o Espírito te leva pro Pai. Lembra que a luz veio e as trevas não venceram? Não reconheceram, não venceram? A treva não reconhece a luz, ela perde. A carne não reconhece o Espírito, ela perde. Porque a nossa guerra não é contra carne e sangue.
É contra as obras e as potestades espirituais. Então, se você quer vencer na vida carnal, vença em espírito. Se você quer vencer o teu pecado, vença em espírito. Se você quer lutar contra o teu desejo de cometer fornicação, vença em espírito. Se você quer lutar contra aquilo que te derruba, vença em espírito. E tu só vai conseguir vencer em espírito se alimentando do espírito, do alimento espiritual. É esse alimento que tu precisa, que nós precisamos todos os dias. Tá certo, irmãos? E para finalizar aqui, vamos ler Hebreus 5, do 12 ao 14. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ou apacentadores em algumas traduções, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando a palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão dos costumes, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Tenha um alimento sólido espiritual, irmão. Tenha mais intimidade com o Eterno. Busque a Ele todos os dias. Se alimente da palavra. Peça para que Ele fale assim: Pai, eu quero entender. Eu quero que Tu derrame o Teu Espírito sobre mim. Eu quero compreender a Tua palavra. Alimento espiritual, irmão. E coma até o fim da tua vida. E agora sim, para finalizar, esse é um dos infinitos versos, né, que eu acho formidável. Abacuque 3, 17 ao 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, alimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, toda a vida alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, irmão, se alegra em Deus, se alegra em Yeshua, busque em espírito, se alimenta do alimento espiritual. Faça isso todos os dias na tua vida. Você não vai mais ter tristeza, você não vai mais ter sofrimento, você não vai mais ter dor, você não vai mais ter nada que te derrube no sentido que faça você cair numa depressão carnal, numa depressão espiritual. Porque, irmãos, o alimento de espírito, ele te dá uma força, um ânimo que... Lembra de Estevão? Você acha que Estevão estava preocupado se ele ia morrer apedrejado? Não estava, não. Porque ele estava cheio do quê? De espírito. Ele recebeu o alimento da onde? Em espírito. Todos os discípulos receberam o quê? Alimento o quê? Espiritual. Então, todos os dias, irmãos, busque alimento espiritual. Busque em espírito. Tá bom? Busque em espírito e o Pai vai dar para vocês. Mas saiba que o teu coração tem que estar em espírito. Tem que estar em mansidão, tem que estar em benignidade, tem que estar em arrependimento. Teu coração não pode estar em pecado, não. Se estiver em pecado, esquece. Tá bom? Ah, mas eu sou pecador. Mas eu também sou. Mas uma coisa é você ser e você viver. Tu vive em pecado? Então tu é um escarnecedor. Mas se você é um pecador que está sempre buscando ser justo, sempre buscando ser perfeito, sempre buscando ser santo, sempre buscando ser benigno, sempre buscando ter bondade, benevolência. Se você está buscando isso todos os dias, então você é um pecador justo, buscando justiça. E essa justiça, essa pureza, tudo isso você consegue em Yeshua. Não por você, não por mim, não por mérito nosso. Nós não merecemos nada. Mas nós temos direito porque Yeshua nos comprou. Então nós temos que valorizar cada centavo do sangue que Ele derramou. Cada gota, né? Não cada centavo. Cada gota de sangue que Ele derramou. Porque Ele nos comprou com sangue, irmãos. O sangue dele lavou os nossos pecados de morte. Então se você tinha alguma maldição na tua família, o sangue dele arrebenta com tudo. Se você tinha alguma coisa que você não conseguia resolver na tua vida, o sangue do Cordeiro resolve.
Mas em espírito, irmãos. E confia no Pai, confia. Pode demorar um ano, pode demorar um mês, um dia, não interessa. O Pai vai resolver. E quando Ele resolver, não vai ter quebrantar. Não vai quebrantar, não vai ter problema nenhum. Quando o Pai resolver, irmãos, Ele vai resolver para sempre. Vai ter uns probleminhas ou outros, que é normal, porque o ser humano sabe que é complicado. Mas aquela coisa impossível, que você não conseguia nem chegar perto da pessoa, o Pai quebra no meio. Tô tendo o melhor momento da minha vida, onde a minha sogra é outra pessoa. Tá em processo de transformação, mas amém. O Pai já fez o mais difícil. Eu tô numa fase da minha vida, irmãos, que eu não ligo mais pra nada nesse mundo. Mas como assim tu não liga mais pra nada? Não ligo mais pra nada da carne. Porque eu sei que todo dia é um dia que o Pai vai me dar, se Ele quiser. Mas o que eu tenho medo de perder, temor, é a salvação. Quando você colocar na tua cabeça o temor da salvação, tu não vai mais transgredir. Porque a autoconfiança da salvação, irmãos, é igual o cara que aprende a andar de moto e fica autoconfiante, daí ele cai. Sabe por que muitos cristãos estão caindo? Porque eles estão autoconfiantes. Eu ganhei a graça, eu estou salvo. Vai lá tentar Satanás para tu ver. Tá bom? Então fique na paz do Eterno. Benevolência eterna para vocês. Benignidade na vida de vocês. Paz, mansidão, shalom na vida de vocês. Que nosso Criador, nosso Pai Altíssimo, pelo nome do sangue do Cordeiro Yeshua, Jesus Cristo, abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem na paz.